Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardene. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, chegamos à sexta-feira, primeiro fim de semana desse mês de agosto. E nessa sexta-feira, dia 4 de agosto, a igreja celebra um grande santo, São João Maria Vianney, o cura de Ars. Ele nasceu em Lyon, na França, no ano de 1786. Depois de superar muitas dificuldades, pôde ser ordenado sacerdote, tendo-lhe sido confiada a paróquia de Ars, na diocese de Belley. O santo nela promoveu admiravelmente a vida cristã, através de uma pregação eficaz, com a mortificação, a oração e a caridade. Revelou especiais qualidades na administração do sacramento da penitência. Por isso, fiéis de todas as partes iam até ele para receber os santos conselhos que ele lhes oferecia. Ele morreu em 1859. Quero hoje dedicar a nossa reflexão a esse grande homem de Deus. Recordo que estamos no mês vocacional e essa primeira semana do mês vocacional é dedicada aos ministros ordenados, quer dizer, aos bispos, padres e diáconos que vivenciam a sua vocação, recebendo o sacramento da ordem e fazendo dar fruto aquilo que Deus lhes oferece através desse sacramento, correspondendo com a missão, com o anúncio da Boa Nova. Quero partilhar contigo um pensamento, na verdade, a parte de uma catequese de São João Maria Vianney. Esta é a nossa mais bela tarefa: orar e amar. Se rezarmos e amarmos, eis que esta é a nossa felicidade sobre a terra. A oração nada mais é do que a união com Deus. Quando uma pessoa tem o coração puro e unido a Deus, é tomada por uma certa suavidade e doçura que a inebria. É purificada por uma luz que se difunde ao derredor dessa pessoa misteriosamente. Esse texto, tirado de uma catequese do santo cura de Ars, exprime muito bem a elevação espiritual a que ele chegou e explica por que eram numerosos os peregrinos em Ars, chegando a alcançar aproximadamente a cifra dos 100.000 nos últimos anos da vida do padre Vianney. É interessante pensar, porque todos conhecem a história de São João Maria Vianney como alguém que tinha dificuldade nos estudos. Na verdade, naquela época, o país todo passava por uma situação muito difícil e João Maria Vianney não tinha tido a oportunidade de estudar. Ele recebeu a primeira comunhão escondido em uma casa de campo, durante uma missa clandestina, e o contato com um sacerdote que lhe fez nascer no coração o primeiro desejo de se tornar sacerdote. A ideia parecia muito utópica para a situação política do país e pela impossibilidade que havia de frequentar a escola. Contudo, o padre Balley decide, em 1806, abrir uma escola paroquial para preparar os futuros candidatos ao sacerdócio.
antes de mandá-los para o seminário. João Maria Vianney se apresenta também, mas era um caso humanamente quase desesperador, porque ele tinha mais de 20 anos e mal conhecia os primeiros rudimentos da leitura e da escrita. O padre Balley, então, vai cuidar da formação de São João Maria Vianney, percebe que ele desenvolve muito bem no que diz respeito aos assuntos de fé, de moral, de teologia, mas tem dificuldade com o latim. Ele vai prepará-lo, vai insistir depois para que o recebam no seminário, acompanha. Ele tem dificuldade porque as provas são feitas todas em latim e ele não consegue corresponder. E então o padre consegue acompanhá-lo nas provas orais do seminário. E então, com o seu auxílio, ele compreende e responde muito bem as questões. Foi ordenado, então, São João Maria Vianney no dia 13 de agosto de 1815, na condição de que ficasse sob a orientação do padre Balley e que não exercesse o ministério das confissões. Pensa nisso. Por 3 anos, então, ele convive com esse santo sacerdote, aquele jovem padre, o padre Balley, já experiente. Os dois convivem por 3 anos. E logo depois, João Maria Vianney recebe a pequena, afastada e desprezada paróquia de Ars. Imagine só, um santo ao qual foi proibido exercer o ministério das confissões, atender ao sacramento da penitência e que depois se tornou o grande apóstolo do confessionário. Fez desse desafio inicial o grande espaço, deu espaço para que Deus ali o conduzisse de tal modo que ele se torna esse grande apóstolo do confessionário, esse homem de vida extraordinária, de dedicação extraordinária a esse ministério. Aquele que era tido por ignorante, por incapaz, se torna conselheiro de tantos homens, de grandes homens. Imagine isso. Queridos irmãos, olhando para essa experiência feita por São João Maria Vianney, nós somos chamados a confiar e a dar espaço na nossa vida para que Deus faça ali o que precisa ser feito. Com a fama de santidade, espalhou-se também notícias difamadoras, aceitas pelos párocos da região, que não conseguiam entender que um colega, bom para nada, pudesse operar tantos prodígios. As más línguas, por fim, chegaram ao bispo, o qual ordenou que se fizesse uma inquirição canônica que trouxe à luz a falta de fundamento das acusações e serviu somente para aumentar o número dos peregrinos em Ars. Imagine isso aqui. São João Maria Vianney vai deixando que a mão de Deus desenhe a história. Não foi fácil, com certeza. Desafios tremendos de ordem pessoal, de ordem eclesial, tentações por parte do demônio, vocês conhecem muito bem a história, que constantemente o tentava, perturbava. Contudo, ele é feliz e se torna santo, porque está sempre nas mãos de Deus. Termino convidando você a essa reflexão. Onde você tem estado? Você tem conseguido permanecer nas mãos de Deus? Você tem se esforçado, tem feito por onde, como dizemos, de permanecer nas mãos do Senhor? Que Deus assim nos ajude a viver. Deixa você minha bênção. Espero nesse domingo te encontrar na Eucaristia e que a graça de Deus nos sustente, impulsione, anime, console, nos santifique. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre todos nós, sobre nossas paróquias, sobre os párocos de nossas paróquias,
sobre aqueles que se preparam para o sacerdócio, pela intercessão de São João Maria Vianney, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até a próxima segunda, com a graça de Deus.